Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Conversas à Mesa. Eu me chamo Juan e o Conversas à Mesa é um podcast produzido pelo Ministério de Educação da Primeira Igreja Batista em Goiabeiras. Nós estamos começando agora mais uma temporada, é a segunda temporada. Então, se você não assistiu a primeira, procura aí no Spotify, no Deezer, porque agora a gente está em vídeo também no YouTube, estamos com moral aqui, né? E o nome dessa segunda temporada é Uma Igreja para Hoje. E o meu amigo Peterson, que está na primeira também, ajudando sempre, está aqui do meu lado e também vai nos ajudar. Vou dar bom dia, boa tarde, boa noite também. Isso é inspirado no bom dia, bom dia, bom dia dele, sabe? Pois é, o episódio de hoje é o episódio de Ser Igreja, parte 1. Na semana que vem a gente vai ter o parte 2. E a gente vai ter uma conversa bem aberta aqui sobre como que a gente entende a vocação da nossa igreja. Numa conversa que a gente teve aqui antes, a gente entende que não só pessoas têm vocações, mas comunidades têm vocações também. E na liderança de vocês dois, a gente vê vocês falando de várias coisas que você entende quem seria a vocação da PIBG. E aí, para começar a nossa conversa, queria saber de vocês sobre a chegada na PIBG. A gente é uma igreja de 55 anos e a gente está vivendo o tempo da liderança de vocês. E antes de vir, vocês tinham uma ideia? Quando vocês chegaram, vocês tiveram alguma reação com a ideia que vocês tinham? E o que Deus foi fazendo com a ideia de vocês nesse tempo que vocês estão liderando a igreja? E se apresenta aí também, né? Se alguém não conhecer. Oi, gente, eu sou a Ana Elisa, sou pastora aqui da PIBG, sou esposa do Eliender. Oi, gente, eu sou Eliender, sou pastor da PIBG. Nasci numa igreja da igreja presbiteriana, isso nessa igreja, indo para Vitória, também para uma igreja batista, e depois de alguns caminhos, Cristo foi nos conduzindo, chegamos na PIBG há quase 10 anos atrás. Com muita coisa na cabeça, com muitas ideias daquilo que a gente imaginava ser igreja, algumas ideias, inclusive, pensadas a partir das nossas experiências. Num primeiro momento, até com uma ideia até um tanto quanto, e falo por mim, até um tanto quanto orgulhosa e prepotente, de achar que eu teria o caminho das pedras, o controle, a direção, e chego a escrever algumas coisas, alguns pensamentos, algumas ideias, mas no decorrer da caminhada nós vamos descobrindo a igreja como a igreja é, e a igreja vai se descobrindo. Então a gente vai se descobrindo no ministério, na vocação pastoral, e a igreja vai se descobrindo, e também isso vai se solidificando na jornada, no caminhar. Então a nossa jornada acaba sendo com um projeto inicial que muitas partes deles foram engavetadas, porque a realidade vai se mudando, vai se adaptando, e a gente vai também crescendo, e vai amadurecendo, e vai aprendendo também. Eu diria que a nossa chegada foi uma chegada marcada por duas coisas. Primeiro, dependência de Deus. A gente tem clara convicção de que a nossa vinda para cá foi a vontade de Deus. Nós tivemos muita clareza nessa resposta do Senhor. Coisas aconteceram. Um acontecimento que eu destaco neste processo, né, quando ele ainda recebeu o convite para poder pastorear a PIBG, nós dividimos isso com as crianças, né? Nossos filhos na época, na Beatriz tinha uns 11 anos, o Lucas tinha uns 7 anos, e nós falamos com ele: olha, o papai está recebendo o convite para pastorear uma outra igreja, que não é essa igreja que nós hoje estamos, né? E se Deus confirmar essa vontade, nós vamos ter que mudar daqui. E todos nós oramos como família, pedindo para que Deus direcionasse se isso era a vontade dele ou não.
E quando nós dividimos isso com as crianças, a Ana Beatriz, naquela época, tinha uns 11 aninhos, ela falou assim: mãe, você acredita que eu tive um sonho? E nesse sonho, a gente chegava numa igreja que parecia um castelinho. Eles nunca tinham vindo aqui. Olha só que O legal. Lucas e a Ana Beatriz não tinham vindo aqui. Aliás, nem nós tínhamos vindo aqui ainda. Não. Primeira vez que nós viemos aqui na PIB de Goiabeiras foi quando ele ainda foi convidado para pregar com vistas ao ministério, né? E ela falou, e essa igreja era muito engraçada porque ela parecia que tinha 2 andares e quando a gente entrava, a gente tinha que passar numa rampa que chegava na frente do palco. Ou seja, ela descreveu a igreja aqui sem nunca ter vindo aqui. Templo histórico da De PIBG. acordo com ela tinha visto isso no sonho. Eu falei, quando a gente chegava na igreja, quando eu entrava na igreja depois de ter subido essa rampa, você e o papai estavam pregando lá e vocês estavam muito felizes. E aí, quando ela falou isso, a gente começou a chorar. Eu ainda me emociono hoje, né? Pô, Porque muito eles não legal. tinham vindo aqui. E aí eu falei com ele ainda, meu Deus, será que essa já é uma resposta antecipada de Deus? A gente não tinha nem resposta ainda sobre como seria o processo, só tinha um convite até então. E aí depois as coisas foram acontecendo, o processo desenrolou e realmente surgiu o convite formal para que o Eliander assumisse a igreja. E a gente lembrou do sonho da Ana Beatriz, não tivemos dúvidas em dizer que, ok, nós vamos porque é a vontade de Deus. Então foi debaixo de oração, foi debaixo de muita dependência de Deus e fomos recebidos com muito amor para essa igreja, com muito amor, com muito carinho, com muita consideração, com muito abraço, como se fosse uma família. Então nós nos sentimos muito abraçados aqui na nossa chegada, né? Então eu ressaltaria que foi assim que a gente chegou na PIBG, debaixo de direção de Deus e debaixo de amor. Que história legal, cara, muito legal. Agora, eu lembro quando eu cheguei aqui na PBG, tem 3 anos quase que eu tô aqui. A gente conversando no gabinete, né? E você era pastor de jovens antes, né? E vinha para a igreja, que é uma igreja que vai fazer 55 anos, né? Então tinha algumas, às vezes alguma questão geracional, alguma questão que poderia estar, né, tinha que fazer essa dinâmica. Você pode falar um pouco sobre até a questão de música mesmo, né? Você teve algumas... A igreja em si, ela tinha uma cultura. E que ela tem, desde então, uma cultura musical, artística. A igreja sempre teve uma pegada muito forte para isso. Mas, de certa forma, e obviamente, quero ressaltar, antes de mais nada, que todos os pastores que passaram antes de mim fizeram um trabalho por excelência aqui dentro da realidade da igreja. Então, isso não é nenhum tipo de ato para pensar desmerecendo qualquer tipo de trabalho. O pastor que me antecedeu mesmo, o pastor Robson, fez um trabalho belíssimo dentro dessa igreja. E tenho toda a consideração e respeito por ele, pastor Eliezer, Carlos Rubens e o falecido pastor Deodoro Taitz, que foi o pastor fundador. Mas após a saída, houve um tempo da igreja em desconexão com a realidade em que ela estava inserida. A verdade é essa, uma desconexão com a realidade em que ela estava inserida. A primeira igreja batista em Goiabeiras, ela se encontra num bairro próximo à Universidade Federal, próximo a universidades, próximo à principal via que corta a cidade. E antes de chegar e já encaminhando para vir, eu fiz uma certa pesquisa em relação ao ambiente em que essa igreja estava inserida. Era um ambiente, especialmente no interior de Goiabeiras, dos bairros mais tradicionais de Goiabeiras, um ambiente muito família, né? E também, quando eu fazia um raio de 2,5 km em torno dessa igreja, nós tínhamos a maior concentração de república estudantil do estado do Espírito Santo. E a mensagem... Eu falo de mensagem, eu falo não do conteúdo, mas falo da forma de transmitir, da linguagem. Não era uma linguagem que estava conectada com esta realidade. Então, nós propusemos algumas mudanças iniciais na igreja. Na verdade, assim, para ser muito sincero, tudo que todo mundo me disse para não fazer no início, eu acabei fazendo, sabe? As mudanças mais radicais e também com o consenso da igreja. Não foi nada feito sem a permissão da igreja, sem o aval da igreja, mas na parceria com a igreja mesmo, né? E fomos fazendo algumas proposições de mudança. A primeira proposição de mudança era o estilo do culto. O formato do culto, a estrutura do culto, que precisava ser um pouco mais contemporânea, a linguagem mais contemporânea. A tradição da leitura bíblica, essa a gente obviamente não vai abandonar jamais, mas a forma que essa Bíblia é lida e transmitida, isso precisava de uma adaptação para aquela realidade. Então a gente fez, um primeiro momento, algumas transições.
nas músicas, no estilo do culto. E a igreja foi crescendo com isso e a gente também foi crescendo com a igreja. Não, Vocês pregavam juntos desde o início? no início não. No início não. Mas nós fomos fazendo isso de forma gradativa também com a igreja. Respeitando também, porque isso não era uma cultura da igreja local, mas fomos respeitando. Apesar de que o reconhecimento da igreja com relação a nós foi desde o início. Eu acho que a primeira mensagem que nós pregamos na igreja, nós pregamos juntos. Antes, no primeiro momento. Então, Até porque a gente foi convidado para. Uma das formas que a igreja teve para nos conhecer foi nos convidar para pregar num retiro de casais. Antes do Elienda assumir o ministério aqui, quando eles ainda estavam sondando, né, a possibilidade do Elienda vir, nós somos convidados para pregar no retiro de casais aqui da igreja. Então, lá no retiro de casais, nós pregamos juntos, né? Como sempre fazemos em todos os retiros de casais que nós somos convidados para pregar. Então, a igreja já sabia que a gente pregava assim, que era uma característica do nosso ministério, mas quando Eliéder assumiu a igreja efetivamente, isso foi um processo gradual, né? Eu pregava com ele algumas vezes e à medida que a igreja foi gostando e aceitando, isso foi se tornando a regra ao invés de ser a exceção. Agora, é de se destacar que até mesmo o convite, quando nos foi feito, foi até assim, olha, nós estamos convidando um pastor, mas na verdade é um casal pastoral, né? São dois pastores. Sim. Então, era um convite no sentido de que nós só temos condições de poder ter nesse momento um único pastor, mas ao mesmo tempo nós estamos entendendo a vocação pastoral. A Nerisa foi chamada de pastora nessa igreja desde o início. Desde o início havia uma palavra, um reconhecimento pastoral, sem nenhum tipo de indicação de púlpito, sem nenhum tipo de ordem de púlpito. Obviamente que a gente não pensa assim também, não gosta desse tipo de pensamento, mas sem nenhum tipo de imposição de púlpito, nem de sugestão de púlpito. Então isso foi algo natural da igreja também, né? Sim. E hoje é um tema importante para a igreja, né? Depois da Ana... teve a pastora Rosilene que passou aqui, né? Agora a Soliane fazendo teologia, tem a Geisa, tem a Leninha no Adolescentes. É um tema que a igreja levanta com uma certa Vanessa, força, né? Tem a Vanessa. E que também não é de agora, assim. Essa igreja tem um histórico de lideranças femininas fortes que me antecedem. Então, Goiabeiras é uma igreja de participação feminina muito ativa Muito ativa. e de lideranças femininas fortes, né? Inclusive, ainda hoje a vice-presidente da igreja é a Sandra, que foi quem pastoreou a igreja na ausência de um pastor. Que eu chamo de minha pastora, inclusive. Que inclusive pastoreia a nossa vida. O Eliena, a nossa vida. É uma pastora, de fato. Né? Então, tem a figura da Sandra e de outras tantas mulheres. A própria Rosilene, que tem uma história muito longa aqui na igreja, antes como missionária, né? Antes de ser consagrada pastora. Então, uma história de lideranças femininas que sempre foram muito ativas e reconhecidas na comunidade, né? O elemento novo, se é que nós podemos dizer assim, foi o fato de que houve, na minha vida, na vida de Rosilene, por enquanto, porque ainda tem outras por virem, né? Sim, se Deus uma quiser. consagração formal, né? E acho que isso é fruto também da caminhada teológica da própria igreja, do amadurecimento teológico da própria igreja, da própria denominação, uma vez que hoje a consagração pastoral de mulheres já é uma realidade na Convenção Batista Brasileira. Nós somos mais de 500 pastoras, e eu acho que são muito mais de 500, né? Mas 500 são catalogadas, são conhecidas, né? Então nós temos centenas de pastoras batistas no Brasil, temos pastoras batistas na diretoria da Convenção Batista Brasileira, na diretoria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Então isso, de 20 anos para cá, já é uma realidade dentro da nossa convenção. E no nosso caso aqui, isso também se tornou uma realidade, né, a partir da minha experiência e da experiência de Rosilene. Então esse é o elemento novo, é uma consagração formal, né, se é que nós podemos dizer assim. Mas o histórico de lideranças femininas fortes aqui na PIBG já é uma coisa que me antecede, né, já me antecede muito. Para mim fez uma conexão muito grande, assim. Quando eu cheguei, eu lembro que eu maratonei as mensagens, né, no YouTube. Mas eu vou falar depois porque que eu fiquei. Mas eu venho de uma família pastoral também, e a minha mãe fez teologia. Legal. Só que quando eu cheguei e vi uma mulher pregando todos os dias, todo domingo, né? Falei, caramba, eu não tinha... E pra você ver, né? A gente vive num ambiente onde você só vê pastor. E eu não me perguntava porque minha mãe não pregava todo dia.
Eu falei, caramba, minha mãe poderia, e a minha mãe pagava muito bem, né? A gente conversou, foi uma questão que a gente conversa na família, né? E hoje os dois, eu mandei pra vocês, né, os vídeos, hoje os dois pregam juntos sempre que podem, né? E como que isso influencia, teve uma mensagem que você falou há uns domingos, eu não sei quantos domingos, mas que foi, acho que foi do Adamo, Consagração do Adamo. Consagração do Adamo. Que o ministério nosso, e isso vale para a igreja, para nossa vocação como um todo, não é sobre a gente. Não. E às vezes a gente, as dificuldades que vocês passaram, né, nesse todos os processos, às vezes a gente acha que é sobre a gente, né? E é muito mais. Então, veja como meus pais voltaram para o ministério com uma nova força por ver uma realidade parecida, né? Então, expande muitos horizontes. Né? Legal. Sim, porque a gente precisa de um espelho, né, Juan? Pra gente dar nome a alguma coisa que a gente vê na imita, gente, né? a gente precisa ter alguém em quem se espelhar, a gente precisa de um modelo, né? Uhum. E o que acontece com muitas mulheres dentro das comunidades cristãs é que elas não têm esse modelo para que elas possam dar nome às suas próprias vocações. Sim, exatamente. Durante muito tempo na minha vida eu não sabia dar um nome para minha vocação. Uhum. Eu sabia que eu tinha uma. Né? A minha igreja reconhecia isso desde lá de Aimorés, desde que eu era criança pequena em Aimorés, que a minha igreja reconhece que eu tenho uma vocação. Tanto que fomos fazer Tanto que fui enviada para o seminário. Mas que nome vão dar para ela depois que ela terminar esse seminário? Não tem um nome, né? Não se tinha um nome para dar, né? Então, quando você tem um nome, quando você tem alguém que vivencia a vocação e que você vê essa pessoa e você se espelha, então você tem condições de pensar sobre a sua própria história. Sim. E o que me alegra hoje, né, ao ver essa nossa trajetória ministerial, é justamente o fato de que a gente acaba despertando novas vocações. Sim. Então, um vídeo muito bonitinho que tem de duas crianças, né, conversando aqui da igreja. Uma mãe filmou uma vez a filha, que é membro aqui da nossa igreja, conversando com o priminho, que é de uma outra igreja. E ela dizia pro priminho bem assim: eu vou ser pastora. E ele falava bem assim: mas não tem pastola, só tem pastor. E aí ela virava: não, mas tem pastola sim, porque eles eram pequenininhos. Estou falando pastola porque era assim que ela: tem pastola sim, porque na minha igreja tem pastola e eu vou ser pastola. E ele fala: mas na minha igreja não tem pastola, só tem pastor. Ele fala: mas isso é na sua igreja, na minha tem. Tem sim. Tem sim. Ela batia assim no chão e falava: tem sim, na minha igreja tem pastola e eu vou ser pastola. Então, assim, existe um espelho para que essas meninas, para que essas crianças, para que essas adolescentes possam ver e conseguir nominar as suas vocações, caso a tenham, né? Então, isso tem sido especial na nossa caminhada. Tem um momento muito importante, assim. Eu não me lembro se eu já estava aqui na PBG ou se eu estava só assistindo a mensagem. Mas tinha... Eu já conversei até com a pastora Ana que eu não entendi o ministério feminino como válido, né? Foi a minha formação teológica e foi a pastora Ana que, olhando, eu falei assim: se ela não é a pastora, ela é o quê, né? Okay. Então, aí é quando você ganha uma Bíblia nova, né? Que você vai reler assim. Mas eu lembro que teve uma mensagem onde vocês dois pregaram e a Ana começou pregando, era uma mensagem sobre o Natal, e você leu o texto de Maria recebendo a mensagem do anjo, né? E aí foi quando eu pensei assim: um homem jamais conseguiria pregar esse texto da forma como a pastora Ana pregou. E isso é muito marcante para mim, assim, né? E de entender sobre vocação, que parece que a vocação de todo cristão, ele é vocacionado para alguma coisa, né? Mas existem as vocações específicas. E a mulher, quando ela vai falar da Bíblia, tem coisas que ela vai conseguir falar que um homem nunca vai conseguir falar igual. É o lugar de fala, é o olhar. É o olhar, o lugar onde se coloca. E a beleza da multiforme graça de Deus expressa no corpo de Deus. A diversidade é importante. Assim como há coisas que um homem falaria que uma mulher não falaria. Sim. Porque Deus nos fez diversos. Né? Diferentes, e é justamente a unidade dessas diferenças que faz belo o corpo de Cristo, né? Então, quando a gente defende, por exemplo, a validade das vozes femininas, este lugar também de existência da vocação feminina, é porque isso complementa o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é feito de homens e mulheres. E a forma realmente como mulheres se aproximam do texto e leem o texto é diferente da forma como homens se aproximam do texto e leem o texto, né? Então, quando eu leio um texto
onde, por exemplo, Jesus fala sobre é necessário nascer de novo, eu não tenho como ler esse texto e não ver ali uma experiência feminina. A gente nasce de mulher, né? E eu já pari alguém, então eu sei o que é fazer alguém nascer de novo, né? Eu sei o que é fazer alguém nascer, o que é trazer alguém à existência. E quando Jesus está usando essa metáfora que a gente tem que nascer de Deus, eu me reporto para essa minha experiência vivida no corpo, né? Então, o que é nascer de Deus? É isso, é mergulhar no ser de Deus de uma forma tão íntima e profunda como um bebê mergulha no íntimo da sua mãe. Então, eu acho que isso enriquece o corpo de Cristo, né? E eu lamento quando as pessoas não conseguem ver isso. Sim. E eu acho que sobre, inclusive, ó, vai ter um episódio, agora eu posso falar pra câmera, vai ter um episódio só sobre vocação. Tô vendendo. Só sobre vocação, com mulheres também, a gente vai. Mas isso é uma coisa que, quando a gente ama a igreja ou as pessoas, a gente tenta se conectar, né? E se a gente for olhar pra nossa igreja e pra igreja brasileira, é a extrema maioria de mulheres. Sim. Então, como falar sobre não ter vocação para pastoreio, que é um chamado para toda igreja? Sim. Na verdade, uma realidade dessa, né? Na verdade, existe, só a ponto de informação, realmente assim, mais de 60% da nossa igreja, da primeira igreja batista de Goiabeiras, é composta por mulheres. Que é um recorte da realidade. É Brasil, né? Brasil e talvez mundo também, né? Podemos pensar assim. Mas o fato é que imagine que o cristianismo, vamos colocar quanto à religião, o cristianismo, ele avança pelo mundo e muitas mulheres fazem com que o cristianismo avance pelo mundo. Essa igreja aqui teve um trabalho muito forte por meio da ação das mulheres. Mas quando você pega o cristianismo no mundo, você vê nomes de homens. Você não vê o nome de mulheres. Você não vê a relação. Existe um apagamento histórico da personagem, das personagens, das grandes lideranças, da esposa de Lutero, por exemplo, né, que exerceu uma grande liderança, das mulheres que puderam sim trazer não apenas a liderança, mas um pensamento teológico mesmo, pensamento de mundo. E que houve, de certa forma, até talvez poderia dizer que intencional, querendo ser assim, bem leve em pensar, né? Talvez poderíamos dizer violento, mas intencional mesmo no sentido de apagar isso. Sim. E eu acho que a igreja precisa dar um basta nos erros históricos. Sim. A igreja precisa dar um basta nos erros históricos. Eu acho que a gente precisa olhar para trás, e é óbvio que a gente tem que olhar para trás reconhecendo as limitações daqueles tempos. Sim. Mas não significa que eu precise viver aqueles tempos novamente. Eu posso ressignificar isso, reobservar, me reorganizar quanto instituição, quanto igreja. E os apagamentos históricos, a gente não deve cometer esses erros hoje. Então, quando você pega apagamentos históricos de pessoas, por exemplo, pretas, né, dentro das imagens dos santos, né, no perfil do cristianismo, você vê isso também das mulheres. A igreja não pode cometer esse erro. A igreja precisa ser uma igreja para esse tempo. A igreja precisa se observar para esse tempo. Um dos pontos que, tentando pensar um pouco sobre isso, quando a equipe de comunicação, que por sinal está por detrás das câmeras aqui com a gente, chega para trabalhar conosco, e sempre que me reúno com a equipe de comunicação, um dos desafios que faço, eu peço para que eles peguem o Instagram das igrejas evangélicas que eles sugerem como relevantes, especialmente da região de onde nós estamos inseridos. E quando se busca essas informações, eu faço algumas perguntas. O que tem e o que falta? Por exemplo, encontre para mim, na última reunião eu pedi isso, encontre para mim cadeirantes nas postagens. Encontre para mim pessoas idosas. Não é o idoso com a cutis tratada né, pela maquiagem, mas é o idoso. Encontre para mim vida pessoas real, né? pretas. Encontre para mim realmente a realidade da igreja como a igreja é. Né? E não aquela imagem nórdica para a igreja. E no último encontro, depois de observarem várias igrejas que foram sugeridas, e obviamente não estou aqui para citar o nome de nenhuma, mas depois de observar várias igrejas, encontraram uma postagem com uma pessoa preta.
E aí a gente vai olhar a cidade. Quando você vai olhar a cidade, quando você vai olhar a realidade do evangélico brasileiro, a religião mais preta que existe no Brasil hoje é a religião evangélica, é o movimento evangélico, é o que mais tem. E quando você pensa e observa isso, fala, mas peraí, vamos ser uma igreja para hoje, vamos observar as realidades de hoje. E as mulheres, elas são uma realidade que sempre existiu na igreja e que sempre foi uma força absurda da igreja. E isso é uma coisa que a Ana trouxe um pouco antes, que é a questão dos modelos, né? Nós somos miméticos, o que o Espírito Santo, isso eu acredito que é uma ação espiritual, essa diversidade justamente para fomentar as diversas vocações. Quando você apaga, você deixa uma face de Deus sem ser mostrada, né? Agora, muito em consonância a isso que você falou, pastor, eu lembro que uma vez eu cheguei aqui, eu não lembro se foi aqui ou se foi no templo de lá, mas tinha um banner que estava escrito assim: uma igreja que ama, acolhe e inclui. Geralmente a gente não vê esses 3 verbos tão aparentes assim nas igrejas. E eu acho que isso que você está falando já reflete também o que eu vi no banner, né? A intenção de... Porque eu penso assim, quando eu penso em Jesus, né? Como que a igreja precisa ser esse lugar onde as pessoas precisam olhar e falar, eu estou ali. Eu estou amado, acolhido e incluído. Eu preciso apenas dizer que, como igreja, e esse banner, nós não estamos fazendo marketing. Sim. Não é um projeto de propaganda, não é uma ideia de, essa frase é uma frase de impacto que vai lacrar, que vai marcar, e que vai fixar, é um slogan. É o que a gente quer ser como igreja. Sim. É o que a gente quer vivenciar como igreja. E, obviamente, como igreja, às vezes a gente acerta mais e erra mais, avança um pouco mais e recua um pouco mais, mas, na essência, o que a gente quer ser como igreja é isso. A gente quer ser uma igreja realmente que dá a mão e que olha para o lado, e que acolhe, que ama, que inclui realmente, e que abraça as pessoas, e todos aqueles que entendem, que compreendem, que são miseráveis pecadores e precisam de Jesus, vão encontrar braços abertos para serem acolhidos, amados, cuidados, incluídos nessa igreja. Sim. Isso parte do nosso conceito de igreja, né? Acho que uma coisa que a gente pode também abordar, né? Para nós, para ser bem batista, né? O conceito de igreja entre os batistas é que a igreja é uma comunidade, né? Para falar bonitinho, igual lá tá na declaração doutrinária, uma comunidade autônoma, democrática. Importantíssimo isso. A igreja é uma comunidade, porque o nosso Deus é uma comunidade. Né? Então, o conceito de igreja decorre da nossa teologia. Né? Deus é uma comunidade, dele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma grande família. Né? E nós, como igreja, precisamos ser também isso, uma família, uma comunidade que acredita que as pessoas possam vir e ser participantes do corpo de Cristo. Então, se ser igreja é ser comunidade, a gente não pode ser uma ilha isolada. A gente precisa ter um conceito aberto, para que as pessoas possam vir, chegar, né, encontrar Jesus e ser parte do corpo de Cristo. Né? Então, isso é importante para a gente, esse conceito de ser comunidade. E ser comunidade é também, acho que outras questões desembocam a partir do conceito de igreja como comunidade. Então, é uma família, é um movimento que se pretende não individualista, mas focado nas relações. Ele precisa ser diverso, né? Precisa ser plural. Sim. Porque se existe unidade, não pode haver uniformidade, tem que haver diversidade, uma comunidade diversa, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são 3 diferentes, ao mesmo tempo que são um. Nós também precisamos comportar uma certa diversidade, né? E por isso, olhar o Instagram e ver que tem de tudo, tem criança, tem jovem, tem adulto, tem idoso, tem preto, tem branco, tem asiático, tem amarelo, tem homem, tem mulher, tem deficiente físico, enfim, tem pessoas com deficiência. Isso é a igreja, porque a comunidade é assim. Né? Então, essa diversidade, ela precisa ser vivenciada a partir da lógica do amor, a partir da lógica do afeto, a partir da lógica da pertença. Sim. Isso é importante pra gente. Vocês dois são mineiros. Não, eu sou capixaba. Você é capixaba? Ela é capixaba. Mas ela foi criada em Minas, mas só nasci aqui e fui lá para me conhecer. Eu nasci em Vitória, foi atrás do casamento. Precisava ter ido para Imorés para poder se apaixonar por mim. Tenho, não sei se foi uma frase do pastor Liendo ou alguém falou, mas que a igreja praticamente precisou ser replantada na pandemia. Sim, né?
E aí eu lembro que durante algum bom tempo, acho que intencionalmente, havia aquela brincadeira assim da gente tentar superar o nosso jeito capixaba meio frio. Eu queria que vocês falassem sobre essa... Porque foi um trabalho, né? Para tentar, e existe até hoje, né? De esforço para tentar fazer a comunidade cada vez mais acolhedora, cada vez mais terna, né? Mais carinhosa. Como é que foi isso? Vocês enxergaram alguma coisa? O que aconteceu para que durante algum bom tempo a gente ouvisse isso? Olha, a gente é capixaba, mas abraça, tá? Porque, e também sobre esse desafio da pandemia, né? As coisas que precisaram ser refeitas, a gente né? precisou realmente plantar uma igreja a partir da pandemia. Eu acho que não apenas aqui em Goiabeiras, mas eu acho que em várias partes nós respeitamos o processo, né, aquele protocolo de isolamento, né, depois de um tempo também o próprio distanciamento. A igreja acabou se renovando até mesmo de pessoas nesse processo. O primeiro ato de cuidado que a gente teve nesse tempo foi... A igreja que cuida foi de pensar na vida, apesar de termos instituição religiosa, pensarmos na validade da vida, no cuidado da vida. Mas ao mesmo tempo, e por isso adotamos o isolamento naquele período, mas ao mesmo tempo nós estávamos muito preocupados em como podíamos servir essa comunidade. Então notamos num segundo momento ali, uma necessidade emocional das pessoas, da relação, do apego, do cuidado, e que o distanciamento acaba promovendo algo muito ruim pra gente. Então a gente adotou criar uma live de oração, né, diária. E fomos vários dias aí com live de oração, porque era um momento de interação da igreja, mesmo que fosse por mensagens ali junto ao Instagram. E depois começamos a fazer algumas ações como igreja, mas também pensando na comunidade. Não fazia sentido pra gente que a igreja tivesse recursos e as famílias não tivessem recursos. Então, uma das frases que adotei pensando na igreja é: se você tem o suficiente para repartir, faça isso nesse momento. Se você não tem o suficiente para repartir, mas tem o suficiente para a sua família, seja responsável com o que você tem. E se você não tem nada e está faltando na sua casa, nos procure, porque nós gostaríamos de ser uma ajuda para você. A partir daí também começamos algumas ações pela instituição, pela Rede Aba, que é um braço social da nossa igreja, um braço forte da nossa igreja também. Tiveram outras ações também, no período da pandemia especificamente? Foram grupos, né, virtuais. Eu fiz um grupo com mulheres chamado Conversas Curativas, que durou durante o período de isolamento da pandemia também, para se reunir, para ouvir, um grupo de escuta. Mas você estava falando sobre essa questão afetiva, né, que às vezes o capixaba é um pouco mais frio, mais fechado. Reza a lenda que sim, né? Há quem diga que não, eu sou capixaba, espero fugir da regra. Mas de fato, né, o capixaba tem a tendência, baiano sente um pouquinho, de ser fala a verdade, mais fechado, e a gente vem trabalhando isso, falando bastante sobre isso com a igreja, né? Sobre a gente se abrir para receber o outro, para acolher o outro, para abraçar, porque pra gente isso é importante, isso tem a ver com ser comunidade, com ser família, né? E acho que a gente tem conseguido isso aqui na igreja. Óbvio que cada pessoa tem a sua própria vivência, tem seu próprio jeito de ser. Mas, de forma geral, eu acho que a PIBG é uma igreja bastante amorosa e afetuosa. O processo dos pequenos grupos de cuidado é um pouco de tentar quebrar essa cultura muito resistente e fechada ao receber o outro, a estar com o outro. E é uma ação da igreja em prol disso, né, de criar essas aberturas, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que Goiabeiras é uma igreja muito calorosa. Eu particularmente acho que é uma igreja muito calorosa. Quando eu até falei no início, quando eu vim pra cá, depois de ver o púlpito, falei, vou lá agora entender a igreja. O que me fez ficar foi a festa de Pentecostes. Olha que legal. Que eu falei assim, cara, aqui é um lugar família. Pode ser que até eu não conheço ninguém agora, mas se eu se eu entrar aqui, querer fazer e quiser fazer amigos, eu vou conseguir. E aí eu falei, Duda, eu acho que vai ser aqui. Ela achou também. E vamos, aí eu vim conversar com... E é isso mesmo, eu li um livro recente não, li ano passado, mas ele saiu recentemente, né? Que o primeiro capítulo dele abre assim, toda igreja é uma cultura. Que é uma igreja chamada Tov, né? E eu acho que é isso. A igreja é um lugar de formação de pessoas, formação de discípulos de Jesus, né?
E eu vi aqui, falei, eles estão construindo algo que eu quero fazer parte. É o que um pouco que você falou uma vez, acho que foi você que falou, uma das mensagens, que a gente tem que pedir para Deus para que a gente esteja incluso nos planos dele. E não que a gente faça o nosso plano em Deus. Né? Isso é legal. Sem dúvida. Então acho que é meio... Agora, puxando o assunto, você falou do pequeno grupo da aba. Você podia falar um pouco de como você arquitetou aquele tripé, como aquilo funciona, qual é o pensamento da igreja a partir daqui? Na verdade, a igreja em si, ela tem todo um processo que diz respeito ao seu funcionamento num tripé, né? Numa ideia de um tripé que acontece da seguinte forma, onde nós temos hoje o culto como sendo essa base, o cérebro, digamos assim, né? De onde as informações saem, onde nós temos o pequeno grupo de cuidado, e aqui poderia colocar nem necessariamente o pequeno grupo como metodologia, mas o cuidado como filosofia e pensamento da igreja, realmente como uma base aqui, e que se revela também no pequeno grupo de cuidado e revela também em várias outras ações. E a missão da igreja que hoje está muito, ela está direcionada, é como se nós pegássemos o foco e direcionássemos para a Rede Aba, entendendo que o Evangelho de Cristo Jesus transforma tudo. A realidade aonde nós estamos inseridos precisa ser transformado pelo Evangelho. Então, eu estou inserido no culto, onde eu estou aprendendo de Deus, onde eu estou tendo o cuidado e adoração ao Senhor e o cuidado para com o outro, mas eu estou também nesse ambiente de cuidado que pode se revelar num pequeno grupo ou em outras ações, nesse ambiente de cuidado onde a comunhão é gerada de forma mais intencional. E a Rede Aba é como se fosse como que a igreja apresenta ao mundo as transformações que o reino de Deus pode trazer. Sim. A gente entende que justiça, paz e alegria são valores extremamente sérios e que precisam ser levados em todos os lugares. Eu posso pregar a palavra abrindo o texto e dizendo, João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou eu posso, sem abrir a Bíblia, revelar esse Deus que é amor, revelar o amor de Deus, revelar o Deus que quer trazer transformações de realidade. Eu não acredito numa instituição religiosa que clama pelo nome de Jesus e que não promova real e verdadeira transformação na família, na sociedade, na vizinhança. Então, uma família que encontra Cristo Jesus não vai ser uma família violenta, vai ser uma família de paz, vai ser uma família de transformações que o Evangelho pode trazer. E a Rede Aba vem nesse papel. Ela é uma instituição não governamental que tem todas as suas funções e a sua lógica de funcionamento de acordo com a legislação desse país, mas ela tem valores que são muito norteadores. Justiça, paz e alegria são os valores norteadores dessa instituição, né? E que defendem essa ideia, porque é isso que o reino de Deus traz. Lá em Romanos vai dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Então, a ideia de como que a igreja pode levar a transformação ao mundo. Eu não posso anunciar o pão da vida se a pessoa tem a ausência do pão em casa. Eu preciso apresentar o pão da vida também materializando isso no pão que alimenta o faminto. Então, e sai daquela ideia de uma espiritualidade abstrata para uma espiritualidade prática, que pisa no chão da vida, ouve as dores, os clamores da sociedade e se propõe como agente de transformação por meio dos valores do reino de Deus. Sim. É nesse sentido. Uma fé encarnada. Uma fé encarnada. O nosso Deus é encarnado. A gente esquece. Exatamente. E eu acho que dentro do que você falou, o Pet abriu essa conversa falando que não só pessoas têm vocação, mas igrejas também. Eu acho que é uma das grandes vocações, né? É uma grande vocação da nossa igreja. Cuidado pelo bairro e pelas pessoas em volta. E que eu preciso deixar claro que essa vocação, por mais que ela seja fundada quando me torno pastor dessa igreja, mas já era um clamor da igreja para o pastor que fosse assumir. Já era um pedido da igreja. Tanto que a casa onde a instituição hoje funciona era a casa pastoral, onde os pastores moravam.
E o clamor da igreja é que quem fosse assumir a condução pastoral dessa igreja tivesse o seu local de moradia para que aquele lugar se transformasse num projeto social. Caramba. Isso veio antes de... Era orgânico, então foi... Era orgânico. Sim. Você pegou uma demanda e... Que já estava vindo. Talvez Deus deu a honra e o privilégio de organizar isso e colocar em andamento, mas não é uma coisa que nasceu no Eliender. Uhum. Isso nasce antes de nós. Já era a cultura da igreja. Já era a cultura da igreja. E acho que a igreja aqui tem essa vocação para o cuidado. E para o cuidado com aqueles que ninguém quer cuidar. Eu acho que a igreja nossa tem uma vocação de ser um ambiente de cura para quem não está encontrando cura em lugar nenhum. Né? Então, acho que essa é uma vocação que a nossa igreja tem, sabe? De acolher famílias, pessoas que têm buscado um espaço de pertença debaixo do senhorio de Jesus Cristo e não estão encontrando. Né? Não estão encontrando, talvez, porque tem alguma deficiência, né? Ou então porque não suportam mais um tipo de ajuntamento sob o nome de cristianismo, cujo centro não seja Cristo, né? Não suportam mais experiências de manipulação, né? E estão sofrendo ou vêm de experiências de manipulação sofridas. O que a gente tem experimentado aqui é essa dimensão do cuidado. Acho que a nossa igreja tem uma vocação para cuidar. Para cuidar. Né, para cuidar em diferentes direções, né, para cuidar da comunidade no entorno. Então, eu particularmente fico muito emocionada, me emociono fácil, né, então fico muito emocionada quando eu chego na nossa igreja a semana inteira e eu vejo a comunidade goiabeiras aqui. Então, vejo as crianças no serviço de convivência, vejo as mulheres no curso de empreendedorismo que está sendo dado em parceria com o Sebrae, vejo a galera que está vindo fazer o curso do Senac. A nossa igreja está aberta o tempo todo, sabe? Ela funciona como um espaço que acolhe a comunidade. Hoje à tarde eu estava fazendo o momento de escuta no Rede Mulher, que é um projeto da Rede Aba, para mulheres da comunidade, né? Mulheres em situação de vulnerabilidade na nossa comunidade. É um espaço de escuta e eu estava ali hoje atuando como terapeuta, né? Também sou terapeuta de família e aí estava ali ouvindo aquelas mulheres e assim, eu me emocionei profundamente quando elas falaram que o espaço que elas têm aqui na igreja é o espaço onde elas se sentem amadas e cuidadas, onde elas podem falar das suas dores, onde elas podem falar daquilo que elas estão enfrentando de dificuldade, serem acolhidas, receberem direção. E elas diziam assim, eu não falto de jeito nenhum, porque é o meu espaço de cuidado. Né? Essa foi a fala que eu ouvi hoje ali no Rede Mulher. Então, eu me emociono profundamente, porque eu acredito que isso é papel da igreja. É ser igreja, né? É cuidar. É cuidar. E não são membros da igreja. É importante deixar claro isso. Não é um trabalho para as mulheres que são membros da igreja que estão... Não. É um trabalho para a comunidade. Que se houver alguma mulher que for membro da igreja também estiver dentro da categoria para participar conosco, tudo bem. Mas é para servir a comunidade. A Annelise estava no terceiro andar com esse grupo. No primeiro andar tinha um treinamento de empreendedorismo que está sendo promovido, do trabalho com as mulheres, especialmente na parte de culinária, e também com as crianças na parte de recreação, estavam fazendo uma atividade na área de música, isso tudo ao mesmo tempo. E a igreja está onde? A igreja está aqui. Tudo misturado. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, o que está acontecendo lá em cima é Rede Aba, é verdade, mas isso é ser igreja. Isso é ser igreja. O que está acontecendo com as crianças... É uma organização, né? Exatamente. É um organismo. O que está acontecendo com as crianças? Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E enquanto isso nós temos os pastores também aqui dentro, que estão nas suas funções, nas suas ações, o próprio trabalho e as demandas da organização que precisa servir para que esse organismo viva de forma saudável. Então, mas uma fala importante dizer, nós não estamos propondo ser uma igreja de mercado. Nós não somos uma igreja de mercado. Nós não somos uma igreja que está na concorrência com outras igrejas. Nós não somos uma igreja que tem Jesus como produto, uma commodity. Nosso objetivo é viver o evangelho de Cristo Jesus na sua essência. Não no domingo, mas também no domingo e a partir do domingo em todos os dias da semana.
Sim, e essa vocação para cuidar, nós estamos falando dessa experiência de cuidado comunitário aqui com quem está no nosso entorno, mas também com quem faz parte da igreja, da comunidade de fé, né? Eu acho que essa é uma característica da PIBG que a gente ouve das pessoas também, que a PIBG tem esse cuidado com as famílias que têm as crianças autistas, que muitas igrejas não recebem bem, né? Infelizmente, não recebem bem, com as pessoas que estão chegando, vindo feridas de experiências comunitárias, onde, como eu disse, né, há um tipo de manipulação, abuso espiritual. Então, o que a gente tem visto é essa vocação para cuidar, né? E é o que a gente espera fazer com zelo. Obviamente, é possível que em algum momento a gente fale nisso, porque, né, há limites, né? Ninguém consegue cuidar absolutamente, plenamente. Mas acredito que dentro daquilo que o Senhor tem nos confiado, a gente tem feito isso da melhor maneira possível. Isso fica muito claro no púlpito, né? Porque hoje é dia 6 de junho, dia 24, não sei quando que você vai estar assistindo isso, mas no dia 2 de junho, o final da sua mensagem você falou isso. Igreja, eclesia, por definição, tem que ser voltada para fora, né? A gente não pode se fechar nos nossos... E a gente tem essa tendência, né, de criar bolhas, que é você sempre ser parecido consigo mesmo e tal. E a nossa igreja é a igreja que produz a cultura de cuidar, né? E eu acho que até essa questão da cultura, a nossa igreja tem uma outra marca muito legal, que eu acho bom a gente falar aqui, que é o seguinte: você tem um pastor, mas eu duvido se o pastor sobe no andaime. Que é o serviço. O pastor subindo no andaime, meu pai do céu. Eu duvido se o pastor sobe. Brincadeira, tem muito pastor que sobe, porque eu sei que a realidade do pastoreio é... Uma coisa que eu acho legal destacar antes de você continuar, sim, é que aqui a gente tá falando um monte de coisa que a gente acha legal e boa na PIBG. E uma coisa que eu acho muito especial é que a clareza com que é comunicado, assim, que esse é o nosso jeito, mas não é o único jeito. sim. Eu acho muito legal, assim, diversidade, esse é o nosso jeito de ser igreja, Deus chamou a gente para ser isso, as demandas que chegam a gente são isso, a gente atende dessa forma. Mas não é o único jeito. Eu acho isso muito especial e eu ouvi isso no púlpito, né? Sim. Porque às vezes a gente encontra muitas igrejas que têm uma vocação muito específica e acham que aquilo ali é o único jeito. O único jeito de fazer igreja, né? Ou que pretendem estabelecer um certo tipo de comparação. A igreja que funciona assim é melhor do que aquela que funciona assado. Sim. As igrejas, elas têm vocações e características, assim como as pessoas têm vocações e características. Sim. Não tem como a gente virar aqui agora e comparar. A Annelise é melhor do que o Peterson é melhor do que o Juan é melhor do que o Eliendo é melhor do que a Ana. Cara, cada um de nós tem uma característica pessoal, tem pontos fortes e fracos, né? Tem dons, tem habilidades, tem talento. Eu não canto, né? Mas tem alguém que canta. Já Eliendo canta agora, muito. Fez o... Procura. Meu Deus do céu, só que não. Então tem gente que canta, assim, eu gostaria de cantar bem, assim, eu gostaria de ter uma voz da Jéssica, da Kathleen, não tenho, não é meu dom, não é meu talento, eu minha habilidade. Isso torna quem canta melhor do que quem não canta? Não, são características, e acho que as igrejas são assim também. Né? Então, há certas igrejas que têm características específicas e isso não as torna melhores ou piores, mas diferentes. E às vezes a gente tem que encontrar a nossa turma também. Eu acho isso legal, né? A gente tem que encontrar a nossa turma, encontrar aquela comunidade com a qual a gente se identifica. Mesmo, Por isso que eu acho bonito o conceito batista de igreja. Sim. Porque o conceito batista de igreja é a igreja é uma comunidade local. Então, assim, a experiência de Goiabeiras é de Goiabeiras. Exatamente. Não adianta você ir para a Igreja Batista Jardim das Couves e buscar a PIBG, você não vai encontrar. Assim como eu não acredito também na possibilidade de replicar a PIBG. Aliás, não tem nem assunto da nossa temática aqui, mas eu me preocupo com pessoas que estão criando movimentos de replicar a igreja X em determinados lugares. Aí você começa a ter a Igreja Batista de Goiabeiras em Laranjeiras. Mas pera lá, não, a Igreja Batista de Goiabeiras é Goiabeiras. É essa experiência aqui, essa comunidade local. E você vai criando negócio de criar, vamos reproduzir, vamos pegar isso aqui da PIBG, tá tão gostoso, tá tão bonito, tá tão bacana. Pastor Eliendo, por que você não cria um método PIBG de ser? E aí vai aquela caixote. Cria um curso pra ser PIBG. E aí você começa a implantar a visão da PIBG, espalhar ela pelo mundo inteiro. Cara, não vai rolar. Eu tenho plena convicção de que se nós deixássemos hoje o pastoreio da PIBG e fôssemos assumir uma igreja
em Fortaleza. Cara, não seria, obviamente, PIBG. Não seria. Isso seria. aqui nunca vai se reproduzir. em Nunca lugar vai nenhum. se reproduzir. O que é aqui é aqui. Assim como nós somos pessoas diferentes, a instituição, a igreja também é diferente. E acho importante isso para as pessoas, que hoje a gente tem uma migração religiosa muito grande, né? As pessoas saem daqui hoje, amanhã elas estão ali. É comum você chegar com 35 anos já ter passado por 10 experiências ou cristãs ou religiosas diferentes. E às vezes as pessoas saem daqui e vão para cá buscando algo daqui, aqui, ou então buscando algo que aqui aperfeiçoe. Gente, cada igreja tem a sua identidade, tem o seu DNA, Tá tudo bem. tem seu jeito de ser e tá tudo Tá bem. tudo bem. E é assim mesmo. É assim mesmo. Até o protestantismo, né? Assim, são tantas denominações porque as pessoas são diversas. Sim. E isso é muito bom, né? Muito E os forte. batistas deviam lidar com isso muito bem, porque isso tá lá nos nossos documentos oficiais. Sim. O batista devia ser o camarada que lidaria melhor com essa diversidade. E às vezes eu até me preocupo também, aproveitando nosso podcast para introduzir os elementos polêmicos, né, né, Pet? Eu falei que ia ficar de Que fora tem uma dessa. galera aí no meio batista hoje que não tá gostando da diversidade dos batistas, tá querendo uniformizar tudo. Volta e meia eu pego uns pastores, umas pessoas falando em rede social. Eu não entendo. Você sai de uma igreja batista aqui, entra na outra, parece que você tá entrando numa coisa completamente diferente. Uai, gente. Isso é ser batista. isso é Mas isso é o DNA. Isso é ser Isso batista. é o que é mais próprio dos batistas. Isso é ser o que é mais batista. personalístico. Olha que palavra bonita. O que é mais Gostei. personalístico dos batistas é o fato de que a gente compreende a igreja como uma comunidade local e, portanto, dotada de características locais. Autônoma. Ela é autônoma, ela tem liberdade para pensar seu culto. Então, que bonito. Eu acho tão... Tem gente que fala assim, eu acho esquisito. Você entra numa igreja batista e tem um órgão tocando, né, na hora do culto. Aí você vai para outra igreja batista e tem uma banda tocando lá, música estilo, sei lá, worship. Cara, Maravilha. isso é ser batista. É. Isso é ser batista. Até se a gente for ler o Novo Testamento também, as São igrejas várias bem as- diferentes. Exatamente. Eu lembro, acho que tem uma vez que eu li um texto do pastor Carlos Novaes criticando um pouco a ideia de eclesiologia, né? Ele falou assim, olha, às vezes é difícil a gente pensar na eclesiologia bíblica, que se você vai ler a carta aos Efésios, tem uma eclesiologia ali, né? Aí quando você vai, Paulo conversando com o pessoal de Roma, já tem uma estrutura ali mais simples. Então tem... Parece que Sim. tentou se criar durante muito tempo uma uniformidade que nem a própria Bíblia propõe, nem a própria Bíblia tem essa uniformidade. Agora, o que eu acho legal é que a comunhão, ela supera a diferença. Sim. A comunhão supera a diferença. E aí é que a igreja se fortalece. É exatamente na soma dos diversos, na soma dos diferentes. Como diz Paulo, não há gentil nem grego, homem ou mulher, Sim. rico, pobre. E aí alguém poderia perguntar assim, tá, mas então, já que vocês estão falando, já que nós estamos falando aqui da nossa experiência de igreja, né? O que é uma igreja batista? Porque se é tão diferente, como é que a gente caracteriza uma igreja batista? Então, de acordo com a nossa eclesiologia, o que caracteriza uma igreja batista são seus princípios. Sim. Não a sua forma, seus princípios. Que princípios são esses? Conceito de igreja como uma comunidade local, democrática, autônoma, a liberdade de consciência. Olha que coisa bonita, gente, dos batistas. A absoluta liberdade de consciência, a separação entre igreja e Estado, a Bíblia como única regra de fé e prática, a responsabilidade individual diante de Deus e a apostolicidade da igreja, ou seja, Autoridade e a apostolicidade. autoridade apostólica, ou seja, quem continua o ministério dos apóstolos são as igrejas, essas comunidades locais. Então, são estes princípios que nos caracterizam uma igreja batista. Não é o estilo de culto, não é o estilo da música, não é se tem um pastor homem pregando ou se tem uma pastora mulher ou se tem os dois juntos. Não é isso. O que caracteriza uma igreja batista são seus princípios fundamentais, Sim. que estão hoje organizados, por exemplo, na forma de documentos, como a declaração doutrinária, mas que estão para além da declaração doutrinária. Porque nem isso os batistas são muito confessionais, por exemplo. Sim. Os batistas não têm uma confissão de fé. A declaração doutrinária não é uma confissão de fé. São princípios que vêm sendo Doutrina. defendidos ao longo de
toda a história dos batistas, desde o seu surgimento lá entre os batistas ingleses até chegar entre nós. Então, historicamente, ao longo de toda a sua história, os batistas têm sido conhecidos pela defesa destes princípios. E são estes princípios que fazem uma igreja ser batista, né? Agora ela vai ter característica de local, sabe? Da sua própria vocação. E tá tudo bem, a gente tem que apreciar isso. Não é ficar comparando, mas a Igreja Batista de Goiabeiras parece com a Igreja Batista do bairro XYZ. Que legal, que bacana. Porque ela tá numa outra realidade, ela tem uma outra formação de pessoas. E cada um de nós, dentro dessa diversidade toda, faz parte da multiforme graça de Deus. Isso é lindo demais. Sim. Tem um autor que eu gosto muito, que eu li recentemente, o Viktor Frankl. E ele fala uma coisa para a pessoa, mas eu acho que se aplica como o Pet fez para a comunidade, que é: você só encontra o sentido se você souber o que só você pode fazer. E a igreja é meio isso, né? O que a igreja pode fazer naquele lugar, naquele local, ser Jesus para aquelas pessoas. Eu acho que esse é você entende a sua vocação e o seu sentido, né? Isso é muito importante. Eu penso, apenas para poder também trabalhar dentro dessa ideia, é dizer o seguinte, que existem extremos nos movimentos evangélicos brasileiros e são tidos dentro de uma mesma caixa, como se tudo fosse igual. E são muito diferentes. Aliás, tem ações de evangélicos brasileiros que se distanciam, no meu ponto de vista, inclusive do que pregamos como Bíblia. Em alguns casos eu falo, cara, não tem nada a ver com a gente. Num primeiro momento, eu participei de uma instituição religiosa que era um tanto quanto mais... usar a expressão, não é exatamente essa que eu quero colocar, radical, ou talvez rígida para alguns aspectos. Em outros momentos participei de algo que é um tanto quanto mais puxando para um outro lado, e eu fiquei meio naquela situação. E aí quando eu cheguei na PIB Goiabeiras, eu imaginei assim, que tipo de igreja que eu quero plantar? Que tipo de igreja que eu quero trabalhar? Que tipo de igreja eu quero fazer? Pegando ainda no início de quando falei, meio que amarrando tudo isso. Uma ação até um tanto quanto prepotente da minha parte, de achar que eu teria o caminho certo. E na jornada a gente foi descobrindo que não, que a igreja, quem faz a igreja não é o pastor. A gente ouve muito isso, e ouvi demais isso durante o ministério pastoral, que Deus dá a visão ao pastor. Cara, eu acredito que Deus dá a visão à igreja. E o pastor está junto com a igreja nesse processo. Sim. E aí, a grande sacada é o pastor compreender a visão que Deus tem dado para aquela comunidade. Sim. E iluminar esse caminho junto à comunidade, junto ao pastor, e não o pastor e a comunidade, mas algo... Precisa ser... junta mesmo. E aí eu acho que surge a PIBG como a PIBG é hoje. Sim. Então, se você perguntar hoje, você está mais para aquele ponto lá ou mais para aquele ponto cá? Eu poderia dizer que... eu sei a igreja que eu não gostaria de ser. A igreja que eu não gostaria de pastorear. Mas e a igreja que você gostaria de pastorear? Essa aí a gente vai caminhando. Sim. E a gente vai na dependência do Espírito Santo, vai sendo conduzido dentro da Bíblia como o nosso caminho e o Evangelho como o nosso norteador. Mas um monte de coisa a gente não quer ser. Se a gente já excluir esse monte de coisa que não quer ser, eu acho que a gente já tem muita coisa boa, né? Mas... E à medida que o tempo passa, alguém pode dizer, mas e daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, nós vamos continuar nessa dependência de Deus, nessa busca de, como comunidade, entender as vocações que Deus tem para essa comunidade. Sim. Então, se alguém chega para mim hoje e diz, pastor, mas na igreja tal isso acontece. Top. Não tenho problema nenhum com a igreja tal. Mas... a igreja tal é a igreja tal, a nossa igreja é a nossa igreja. Eu acho que são realidades diferentes. Então, entender isso faz parte do processo de fazer parte da PIBG. Entender a cultura que a gente está inserido. Entender o nosso jeito de ser PIBG. Nosso jeito de funcionar como igreja. De entender que isso aqui, o outro, é muito mais importante que estrutura. Estrutura tem que servir as pessoas. O mais valioso que nós temos são as pessoas. E isso é o maior bem de uma igreja.
são os seus membros, são os seus participantes e aquelas pessoas a quem ela atende. Esse é o maior valor de uma igreja. Eu acho que se a gente tivesse que medir sucesso e fracasso de uma instituição religiosa, de uma igreja, e aí pensando em PIBG, eu acho que a gente não deveria jamais avaliar pelo número de membros no seu hall. Acho que não deveria avaliar pela receita financeira de uma instituição, mas pela relevância que essa igreja tem no lugar onde ela está inserida. Eu acho que aí é que se mede o verdadeiro sucesso ou fracasso de uma igreja, sobre a relevância que ela tem no ambiente onde ela está inserida. Sim, isso é muito bom. Eu acho que, até pra gente caminhar pro final, né, que nosso tempo tá... eu tava no pequeno grupo e entra muito em consonância com o que eu tava brincando sobre o Subir no Andaime, né? Que é essa cultura do serviço da liderança, né? A liderança se protege da cultura da celebridade por estar muito próximo, por estar servindo, né? E aí, no pequeno grupo, a gente estava falando sobre comunhão essa semana. E aí, uma das pessoas, outro facilitador, a gente divide a facilitação, estava falando como que vocês se colocam disponíveis, né? E aí, é uma oportunidade, eu tive na hora que ela falou, me veio à cabeça, olha como a produção cultural da liderança pode ser retroalimentada pela membresia, que retroalimenta a liderança e forma um ciclo de bondade, virtuoso, exatamente. Sim. E a gente, aqui na nossa igreja, assim, eu falo com orgulho porque eu fiz essa escolha e tô caminhando, a gente pode ver, né, esse círculo de serviço, de cuidado e chegando nas pessoas. Isso é muito legal. Graças a Deus. Feliz por isso. Umas semanas atrás, aí tiveram uns escândalos sobre abuso espiritual aqui no Brasil e tal. Aí muita gente publicando muita coisa, assim. Eu até tomei uma posição pessoal minha, assim, que parece que falar mal de igreja virou um esporte. Sim, isso é verdade. Perigoso pra caramba. Eu já pratiquei esse esporte meio que por ir junto. A gente vai junto. Verdade. Mas às vezes como que falta a gente glorificar a Deus pelos exemplos positivos, né? Aí teve aquela semana onde tiveram os escândalos e tal, e aí no final de semana teve a festa de Pentecostes, né? Aí eu vim pra cá, assim, como que foi bom, né? Eu ouvi tanta coisa sobre tanta coisa de liderança fora, e vir pra cá, ver as coisas acontecendo, saber como que a liderança daqui da igreja é. Vocês dois, o meu pastor direto, que é o Everton, né? É uma pessoa preocupada comigo, que divide as coisas, né? Sim. Como que, por exemplo, eu e o Juan, que lideramos algumas atividades, como que a gente consegue ter uma dinâmica de dividir... Você é meu pastor também, velho. Né? De dividir as coisas, assim. Acho que é legal, a igreja tem um papel apologético, né? Sim. Isso aí, propositivo. Né? Propositivo. Eu gosto muito daquela ideia do Bonhoeffer, de que de não tratar o corpo de Cristo como se fosse uma metáfora, né? É um corpo mesmo. Sim. É uma presença física, né? Então, por que as pessoas sabem que Jesus existe? Porque o corpo dele tá por aí, né? E eu acho legal a PIBG, a forma como a PIBG entende qual o papel dela no corpo de Cristo, e aí ela tá tocando ali, tocou a minha vida, toca a vida de muita gente. Que bom. E me ajuda, né? A lidar com as minhas dúvidas, né? De chegar aqui e de ouvir muita coisa que era um tabu, de conversar e eu ouvir aqui a Bíblia aberta, né? A questão da própria pregação, né? A gente tem muita teologia sobre muita coisa, né? Mas a gente às vezes tem dificuldade de ver alguém derramando uma lágrima por aquilo que acredita, né? E a gente vê isso acontecendo aqui, né? As coisas sendo mais do que uma mensagem, mas sendo encarnado, né? Uma coisa encarnada. É muito legal ver isso numa igreja. A gente não é a única que faz isso. Sim. A gente Verdade, sabe disso. Graças a Deus. Esse ponto é muito importante, viu, Pet? Pegando o início da sua fala sobre os escândalos que aconteceram, né? A denúncia do Rodolfo Abrantes. Eu tenho uma postura pessoal. Eu não compartilho esses vídeos que falam sobre os escândalos acontecidos dentro de igreja. E por que eu não compartilho? Porque isso vai criando uma sensação de que todas as igrejas são assim. Porque isso ganha notoriedade.
Né? Não porque eu não acredite que essas coisas são sérias e precisam ser trabalhadas. Eu acredito que precisam ser muito sérias, precisam gerar reflexão, precisam gerar na gente autoanálise, autocrítica. Mas quanto mais a gente vai compartilhando, olha que absurdo, que coisa horrorosa, aconteceu naquela igreja, é isso aí. A gente vai criando a sensação de que todas as igrejas são assim, porque aí você começa a realmente a suscitar, nossa, aconteceu isso ali, blum, aí daqui a pouquinho surge outro aqui, blum, 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 blum. E a gente não compartilha na mesma velocidade as experiências positivas. Sim, exatamente. Não é efetivo. O assunto já virou a pauta. Exatamente, você não compartilha que, por exemplo, existe igreja saudável, sabe? Existe pastoreio saudável. A gente não compartilha com a mesma avidez as experiências onde o corpo de Cristo está sendo relevante. E eu não tenho medo e nem dúvida de afirmar que é a absoluta maioria. Eu não tenho medo de afirmar isso, sabe? Eu não acho que eu estou sendo extremamente otimista ou inocente. Porque a igreja chega onde o Estado não chega. A igreja acolhe quem muita gente não acolhe. Há muitos pastores sérios fazendo um trabalho sério, com muito suor e muita lágrima. Mas isso não ganha mídia. Isso não vai para a rede social. E aí, à medida que a gente vai dando notoriedade aos escândalos, a gente vai criando uma consciência coletiva de que só tem escândalo dentro da igreja evangélica. E é isso que está posto no mundo hoje. Pergunta para uma pessoa que não é da igreja o que é uma igreja. Ela vai dizer, Deus me livre, não piso lá. Só tem ladrão, mercenário, manipulador, abusador, pedófilo. É essa a visão. Por quê? Porque é isso que ganha notoriedade. Aí eu fico pensando, poxa, eu vou ajudar a criar essa noção sobre a igreja de Jesus no mundo? Não posso. O que eu posso é, dentro do meu arraial, me esforçar ao máximo para não chegar. E cada um dessas experiências escandalosas tem que me convidar ao joelho e às lágrimas para que Deus não me deixe chegar lá. Para que Deus vigie, para que eu sonde meu coração, para que eu não caia nessa cilada. Porque pode ser que muita gente está caindo, né? Aliás, a Bíblia nos alerta sobre isso, né? Sobre o que os últimos tempos seriam um tempo onde esse tipo de experiência poderia florescer, né? Então, essa é a primeira consideração para quem está nos ouvindo, sabe? Se você vive uma experiência de igreja saudável, cara, divulga isso. Porque o que está sendo divulgado passa esse vídeo pro seu amigo. O que você vive uma experiência de igreja saudável, se você conhece uma liderança pastoral saudável, divulga isso. Porque muita gente está divulgando aquilo que é terrível, que é péssimo, que é reprovável, e está achando que todo mundo que leva o nome de Jesus tá buscando essas coisas ruins também. Então essa é a primeira coisa que eu queria ponderar. E a segunda coisa, quando você fala sobre a cultura do serviço, sobre o fato de que a gente cria uma cultura, a gente tem uma premissa na nossa vida pastoral, assim, que é muito forte. Eu não peço nada para minha igreja que eu não esteja primeiramente disposta a fazer. Eu não peço nada para minha igreja, para as minhas ovelhas, para minha comunidade, que eu não seja a primeira a estar disposta a fazer. Então, se eu falar, gente, vamos ter um mutirão amanhã, se eu não tiver disposta a estar no mutirão, eu não vou chamar a minha igreja. Gente, vamos levantar uma oferta para XYZ? Nós vamos ser os primeiros a ofertar. Porque eu não vou chamar a minha igreja para ofertar se eu não estiver disposta a ofertar. Eu creio que o papel da liderança é dar o exemplo. Né? Colocar a pele em jogo, né? O papel da liderança pastoral é falar, olha, vamos junto. Então, eu acredito nisso aqui que eu estou fazendo, vocês vão vir junto comigo. Então, para nós, servir é também um dos princípios fundamentais de uma igreja que quer cuidar. Né? Se eu quero cuidar, eu tenho que estar disposta a servir. E a gente entende que eu não posso pedir para a igreja fazer alguma coisa que nós mesmos não estejamos dispostos a realizar junto, né? A estar junto, a fazer. Então, isso é para nós um valor inegociável do nosso ministério. Muito bom. Pastor, você quer dar uma palavra final? Agradecer. Eu acredito na igreja. A igreja funciona. A igreja funciona. Eu acredito na igreja. E quando falo acredito na igreja, eu estou dizendo da igreja corpo de Cristo, e acredito na igreja que segue realmente, o corpo de Cristo que segue o que o Evangelho está nos propondo. E acho, e eu preciso dizer isso, né? Que se há experiência que está sendo vivida em uma igreja, é uma experiência que está promovendo morte, isso não é igreja. Preciso deixar isso claro. Isso não é igreja.
seja ela morte física mesmo, ou morte emocional, espiritual. Eu acho que isso aí precisa ser revisto. Segunda coisa é que, como Primeira Igreja Batista em Goiabeiras, nós não somos melhores do que ninguém. A gente só é a gente. A gente só é a gente. E nós não estamos aqui para poder inventar a roda. Na verdade, a igreja deve seguir aquilo que já foi ensinado há muito tempo atrás. E é simplesmente continuar nesse caminho. Né? Continuar. Só continuar nesse caminho. A terceira coisa é que aqueles que quiserem estar conosco e que entendem o que é ser igreja e gostam desse processo do que é ser PIBG, compreenda que nós não estamos aqui para repetir o que os outros fazem, nem para ser o que os outros são. Já existem outras propostas. Nós somos, né, nós temos a nossa própria identidade como igreja. E tá tudo bem quem chega e diz, olha, eu não me identifiquei mais em tal lugar. Tá tudo bem. Irmão, tá tudo bem. Estamos em paz quanto a isso. Mas para aqueles que chegam a essa igreja e que entendem o processo do que é ser PIBG, ame isso, abrace isso, acolha isso, viva isso. Como eu disse há pouco, nós não estamos aqui para fazer marketing de igreja, nós estamos aqui para ser igreja, para vivenciar a igreja. E o nosso desejo é que, se assim for do desejo do Senhor e das pessoas também, se achegarem a nós, que seja nesse mesmo princípio, que a gente não perca jamais a essência de onde nós estamos plantados, estamos fundamentados. Existem vários livros aqui, que são livros, inclusive, que propõem jeitos de ser igreja. Mas eu acho que se eu tivesse que pensar uma única coisa em relação à igreja como um todo, seria a dependência de Deus mesmo. Dependência de Deus. O que gera desde o início o nosso processo aqui. Dependência de Deus em todos os processos. E a igreja não é do pastor Elienda, é da pastora Anelisa. A igreja é do Senhor Jesus. E é composta por pessoas que são totalmente diferentes de mim. E que vivem muito bem como irmãos. E eu glorifico a Deus por isso. Obrigado. amém. É por isso que ela funciona, né? Por isso que a gente acredita na igreja. Quer falar mais alguma coisa aí, Beth? Não, cara. Nada. Gente, eu acho que é isso. Pô, o papo foi muito legal. Achei que ia ficar nervoso, mas deu pra... Mas, ó, segue a gente. Eu acho que tem que falar pra se inscrever aqui. Você vai estar Se no inscreve no YouTube, canal. se inscreve no canal. Deixa o seu like. onde você não sabe, não. Se inscreve por like. seu like, acompanha nas redes sociais e, mais importante ainda, venha na igreja, participe de pequeno grupo, participe das festas para você ver o que é a Primeira Igreja Batista em Goiabeiras. E se for interessante para você, continue. E fique ligado porque vai ter a parte 2. Sim. Então na parte 2 a gente vai falar mais da questão organizacional. Hoje foi o coração da igreja. E se esse é o primeiro conteúdo que você está consumindo, saiba que tem mais coisa, tem outros podcasts, tem vídeos, isso aí. tem canal, tem as mensagens gravadas. Então fique com a gente que a gente vai tentar ajudar você a ser mais parecido com Jesus e nós também estamos nessa caminhada. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado por Isso aí, vir. gente. Valeu, obrigada. Valeu!